Salve você antenado aqui no canal, você está no MCV Play, então dá o play para ficar pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira que vamos falar sobre interesse em Léo Jardim, hein? Tem clube de olho no paredão da colina, a gente vai falar bastante sobre isso, porque o jogador pode assinar um pré-contrato no meio do ano com qualquer equipe. O Vasco corre para resolver a renovação de contrato do goleiro, né? Destaque principalmente da última temporada do Vasco para 2025. Então o Vasco observa essa questão e os clubes ficam de olho, né, para contratar o goleiro que é destaque da última temporada. Outra questão envolvendo o zagueiro, né? O Vasco encaminha a contratação do Maurício Lemos, que deve chegar no Rio em breve para fazer exames médicos e assinar um novo contrato com o Vasco, porém o Vasco ainda observa o mercado para o meio do ano. A gente vai falar aqui sobre essas possíveis movimentações. E abandono ao ídolo Roberto Dinamite, né? Ninguém da diretoria presente na missa de 2 anos do ídolo que se foi. E claro, né? Situação que gerou muito incômodo ao filho do Roberto Dinamite, Rodrigo Dinamite. Vamos falar também acerca desse assunto. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça de correr ali no primeiro comentário fixado e participar comigo de palpites esportivos com a Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete e também quer te dar até R$ 500 de bônus, tá? Então não perca essa oportunidade de estar nessa plataforma que não te dá nada. Corre no primeiro comentário fixado aqui, ó, clica no link e já faça parte da Estrela Bet, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Tem muito assunto pra gente falar e polêmica. Abandono ao ídolo Roberto Dinamite. Mercado da bola, o Vasco ainda mira reforços e a gente vai falar bastante sobre interesse de clubes em Léo Jardim. Vamos começar aqui falando sobre o goleiro que foi destaque da última temporada e, claro, né, um goleiro que tem um aproveitamento, né, um rendimento muito bom. Atua praticamente em todos os jogos da temporada aí, sem nenhum problema, sem lesão, enfim, jogador que tem aí um custo-benefício muito interessante. E, claro, o Vasco corre, né, para renovar o contrato com o goleiro, até porque o contrato do Léo Jardim com o Vasco vai até final desse ano. Então, no meio do ano, em junho, Léo Jardim, se não renovar até lá, já vai poder assinar um pré-contrato com outro clube. E falando em outro clube, o Bahia observa e procura a questão de tentar observar e sondar Léo Jardim, hein? O Bahia tá de olho, procurou o goleiro e, claro, sabe que existe essa dificuldade inicial de contratar o Léo Jardim por conta de valores, né, cerca de 6 a 7 milhões de euros ali para tentar tirar Léo Jardim do Vasco, porém o Vasco se aproxima de uma renovação diante de um cenário em que o Bahia observa o atleta com o último ano de contrato na colina. Exatamente, no meio do ano, Léo Jardim pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Vasco vai se precaver dessa questão? O Vasco vai observar de longe? Claro, certo que vai acontecer essa possível renovação, porque internamente o Vasco entende que é um goleiro super valorizado no mercado e, claro, faz uma diferença absurda, né, na performance desportiva dessa equipe. Então o Vasco corre para renovar esse contrato, ter também ali oferecer ao goleiro um aumento salarial. Enquanto isso, o Bahia é um dos clubes que observa assim de longe, né, a questão do Léo Jardim, dependendo do desfecho com o Vasco. Não é muito simples, né, também essa renovação, porque trata-se de um jogador valorizado no mercado, mas o Léo Jardim está feliz no Vasco, está tranquilo e aparentemente essa renovação deve acontecer. O novo contrato do Léo Jardim com o Vasco deve ser até 2029. A gente vai, claro, observando toda essa movimentação diante de um jogador muito importante, uma das chaves do atual elenco, Cruz Maltino, o goleiro Léo Jardim. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Bom, falando sobre mercado da bola, né? O Vasco encaminha a contratação do Maurício Lemos, que não conseguiu ir ao Rio ontem por conta de algumas questões pessoais que ainda está resolvendo. Muito em breve, o zagueiro uruguaio vai estar chegando ao Rio para fazer exames médicos e assinar um novo contrato com o Vasco. Maurício Lemos, que foi avisado pelo Atlético Mineiro que não faz parte dos planos do técnico Cuca, deve chegar ao Rio de Janeiro e sim,
ser titular dessa equipe do Vasco para o início de 2025. Mas parou por aí, o Vasco vai atrás de novos zagueiros. Bom, o Fábio Carilli falou, né, a questão do Balbuena, que o Vasco tentou ali o Balbuena, mas não ia rolar por conta, né, do seu contrato com o Dinamo de Moscou, o clube russo. Óbvio que os russos são um dos piores mercados. O mercado russo é um dos piores para você negociar jogadores. Normalmente, né, culturalmente, os russos mantêm o jogador até o contrato se encerrar. Isso é muito comum na Rússia. Observando esse cenário e a vontade do Balbuena de retornar ao futebol sul-americano, o Vasco observa o atleta para um possível pré-contrato, já que o contrato do Balbuena com o Dinamo de Moscou vai até o meio desse ano. Então, hoje, o Balbuena, se for apresentado, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, a situação é essa. O Vasco ainda observa o mercado, principalmente no setor defensivo e também no setor ofensivo. É o mesmo que acontece com o Vitor Sá. O Vitor Sá, que tem contrato na Rússia também, só que um pouco mais longo, pretende um dia voltar ao Brasil e gosta de estar no Brasil, e o Vasco observa ele por um possível empréstimo, né? É claro que essa negociação também não é muito simples, mas é um dos jogadores que o Vasco vem monitorando no mercado que está no futebol russo. Vamos ver como que vai ser aí esse meio do ano. Parece que o Vasco vai guardar forças para que no meio da janela, ali no meio do ano, a janela do meio do ano, o Vasco consiga também fazer as correções necessárias do atual elenco. Bom, falando sobre mercado da bola, vamos tocar agora em um assunto um pouco mais polêmico, né, que envolve sentimentos e a gente não tem tanta propriedade para julgar, mas vamos informar aqui, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui diante desse cenário, né? Meus sentimentos à família do Roberto Dinamite, né, principalmente ao Rodrigo Dinamite, que falou ontem, né, ao Flávio Dias, que na missa, né, de 2 anos da morte do maior ídolo para muitos torcedores vascaínos, ninguém da diretoria estava presente. Ninguém do Vasco foi à missa de 2 anos da morte do Roberto Dinamite, revelou o Rodrigo Dinamite ontem ao jornalista Flávio Dias. Bom, é uma questão que divide muita opinião, né? Até porque o Vasco prestou inúmeras formas de homenageá-lo, né, durante a vida e também no início ali da sua partida, mas nessa missa de 2 anos da morte do Roberto Dinamite não tivemos a presença, né? Simples, né? Uma missa dura na base 1 hora, 1 horinha ali, enfim. A gente sabe que existem trabalhos sendo feitos de forma mais intensa no Vasco, mas, obviamente, né, uma missa importante, 2 anos da morte do Roberto e ninguém do Vasco, né, nenhum representante, nada ali esteve presente, segundo Rodrigo Dinamite. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião. Eu acho triste, eu acho que não custaria nada o Vasco mandar um representante ou alguém estar lá presente, apesar do trabalho que vem sendo feito, mas é algo que entra no âmbito pessoal, é sentimental demais, a gente não sabe como que procedeu ali, né, o Rodrigo diante desse cenário. Mas fica aí meus sentimentos, 2 anos da partida do Roberto Dinamite e, óbvio, vamos lá para a sua opinião, o que você acha, né, dessa ausência do Vasco, né? Como eu falo do Vasco, é que estar numa missa do Roberto Dinamite, o que mais você vai ter é a presença do Vasco, mas formalmente o Vasco não esteve presente, né, nenhum representante do atual mandato, né, do clube, enfim. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião acerca desse assunto. Beleza? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.